Na aula passada a gente fez uso dos expoentes racionais e a gente vai continuar essa parte que eu acho interessante agora transformar os números decimais, números com vírgula, em frações para a gente trabalhar, tá? A princípio você olha e fala, nossa, elevado a um número 0,2, né? O que eu faço? No caso você vai transformar na fração para você enxergar a raiz que você quer, né? Lembra o m sobre n, a gente transforma em raiz com expoente dentro, igualzinho à aula passada. No caso 0,2, a aula que vem vai ser de frações, mas já vou dar um macete. Quando você quiser transformar um número assim em fração, e você está com dúvidas, multiplica por 10 em cima e embaixo. Como que funciona isso? É o esquema da balança. É o esquema da balança para frações. Então assim, não só frações, para qualquer número na verdade. Vou pegar o primeiro. 0,2 vezes 1 é a mesma coisa, certo? Não muda nada, continua 0,2. Fração 1 sobre 1 também, né? 1 dividido por 1 é a mesma coisa. Então a lógica, muitas vezes, serve para NMC também, serve para MDC, a gente vai ver direitinho. Muita gente fica multiplicando cruzado, fica fazendo decomposição, e às vezes é muito mais simples do que isso. No caso, 1 sobre 1, uma fração equivalente poderia ser 10 sobre 10, certo? No caso 10 sobre 10, ó, não mudei nada, né? Se eu estou multiplicando 10 em cima, eu posso multiplicar 10 embaixo, porque isso aqui continua valendo 1. Se continua valendo 1, ó, eu posso fazer essa multiplicação aqui em cima. No caso, multiplicação de um número vezes uma fração, o número fica vezes o número de cima e o divisor não muda nada. Então 10 vezes 0,2 dá 2 sobre 10. Isso aqui ainda tem uma simplificação, né? Mesma coisa da balança, não preciso ter um número sobre um número, posso ter uma fração sobre uma fração, né? Então eu posso multiplicar isso aqui por meio sobre meio. Também é 1, não dá nada. Meio vezes 2, 1. Meio vezes 10, 5. Então, a gente tinha um número decimal que a gente transformou em uma fração, de forma bem simples, tá? De novo, talvez você não prestou muita atenção na aula passada. Qual a relevância disso? Então, vamos lá. Lembra? Tá? A gente mostrou isso na aula passada. No caso, aqui então a gente vai ter 1/5. Certo? Então vamos para lá. Vamos usar analogamente a fórmula. Faz de conta que é uma fórmula, tá? Se você ainda não pegou direito. X elevado, ó. O que é o meu n? 5. O que é o meu m? 1. Não preciso pôr. Tá aqui. A gente transformou um número com um expoente decimal e uma raiz. Isso é muito relevante para simplificações, para contas. Você não quer ficar trabalhando com decimal no seu expoente, tá? Então vamos lá de forma mais rápida, ó. 1,5. 1,5 em fração é uma coisa já meio intuitiva, né? 3 meios, né? 1,5. Mas a gente pode usar o mesmo método também, se você não conseguir enxergar. Pode ser sempre 10 sobre 10, tá? Se você tem dificuldade de enxergar o que vai dar, vamos fazendo simplificações. 10 sobre 10, tá? Não muda nada, por quê? Porque isso aqui vale 1. Aqui em cima, 15. Embaixo continua 10. Agora, quais simplificações eu consigo fazer nisso, né? A gente tem que descobrir fatores comuns, né? O 15 é 5 vezes 3.
O 10 é 5 vezes 2. Vamos cortar 3/2. Tá bom? Desse 3/2 agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a mesma ideia. Dois, raiz de 2. 3 para dentro. Pronto, aí, uma raiz. Uma simplificação que eu mostrei na aula passada, né? Isso aqui você pode ainda escrever como? Vamos usar tudo que a gente está tratando, né? X² vezes x, raiz de 2. Se eu tenho um expoente no produto de dois números, cada número pode ficar com o meu expoente. Também é uma regra já usada. Por isso que eu estou enfatizando muito o que a gente viu na aula passada, que é para você ver um ciclo. Não adianta você cair de paraquedas numa aula e achar que vai poder aprender tudo de uma vez, tá? A gente pode fazer vídeo resumo ainda, mas no caso é bom você ver a aula passada de propriedades que já foram usadas, tá? Então, para cada um eu posso passar a raiz, que é o expoente meio. Para x² fica x. Para a raiz de x, para x não muda nada, né? Pronto. O nosso x elevado a 1,5 tem uma simplificação, que é x raiz de x. Só lembrando que a gente está tratando de x, um número qualquer, só que no caso, como a gente está tratando de números reais, só faz sentido falar em raiz de número positivo, tá? Então x a gente está tratando como se fosse um número positivo. Se fosse negativo, algumas propriedades não valem, tá? Então pensa sempre que se você tiver com raiz de -2, algumas propriedades não valem, tá? Por exemplo, essa propriedade que eu acabei de usar de passar o expoente para cada um, não serve, tá? Isso aqui não é a mesma coisa que você passar o expoente meio para dentro e ficar 6, tá? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que eu fazer raiz de -2 vezes -3, não é. Então, lembrando sempre que raiz, você vai ter raiz quadrada, você vai ter esse probleminha de que o que tiver dentro da raiz vai ter que ser positivo para você trabalhar direito. Chegamos em uma simplificação aqui, deixa eu escrever mais bonitinho, apagar a bagunça. E aqui uma coisa um pouquinho mais difícil, mas a lógica é a mesma, tá? A gente tem dois algarismos depois da vírgula. Com o algarismo depois da vírgula, você vai mudar só o que você vai multiplicar, tá? O que eu tenho que multiplicar para sumir com essa vírgula aqui, né? Se eu multiplicar por 10, fica 124,7. Se eu multiplicar por 100, some a vírgula. Então vamos lá. Estou multiplicando por 1, lembra? Não muda nada, é o mesmo número. Tá? 1247 por 100. Não deve ter uma simplificação bonita, mas na verdade a ideia que eu queria mostrar é transformar para raiz. Como que vai ficar essa raiz chata demais? O 100 estava embaixo, é nosso N de navio. Então é a minha raiz centésima com x elevado a 1247. Chato, né? É muito difícil calcular sem uma calculadora. Na verdade, sem computador, para falar a verdade. Se você colocar um número 2 aqui, você já vai causar um belo problema para os seus cálculos, né? A nível de simplificação, só para mostrar que a gente consegue transformar qualquer número decimal, qualquer expoente decimal com um número, você transforma um número numa raiz, tá? Bom, vamos estender um pouco a coisa agora, vamos colocar expoente real. Não é muito prático, mas é importante saber. Bom, tenho 2 elevado à raiz de 2 sobre 2, olha aqui. Que horror! Show de horrores, né? A gente tinha número racional, uma fraçãozinha normal, a gente já transformava o número que estava elevado numa raiz. Agora eu estou colocando a raiz no expoente. Bom,
a gente pode fazer aproximações. O que normalmente aparece, na verdade, é fazer comparações, né? Então ele compara esse número com outros que você conhece e ele quer que você faça uma estimativa. Então, para fazer estimativa, a gente faz estimativa do próprio expoente, tá? Então raiz de 2 é mais ou menos 1,441, né? Usando só dois algarismos significativos. Se divide por 2 fica 0,705. 705. Vamos aproximar por 0,7, tá? Então a gente acaba chegando em 2 elevado a 0,7, que a gente acabou de ver no caso anterior. Já fazendo meio direto, 7 décimos, isso aqui não tem uma simplificação fácil. Mais uma vez usando o que a gente já viu, 2 elevado a 7. Tá? Isso é uma aproximação. No caso, o que acontece aqui, né? Relembrando, a gente tem o menos, a gente tem uma inversão de fração para você colocar o expoente. Então isso aqui é na verdade 2 menos 0,7 aproximadamente. Certo? Inverti. Lembra da minha regra do menos, né? Faço uma inversão para colocar o expoente. E agora a gente tem o inverso, né? Do que a gente tem aqui. Bom, Marlon, você aproximou, tal, você fez uma coisa que não vale, eu quero o número exato. Não tem como, né? Porque se você pensar na ideia do número irracional, que é o caso do raiz de 2 sobre 2, você vai ter um número que depois da vírgula ele vai ter infinitos números, numa lógica que você não consegue transformar numa dízima, não é uma dízima periódica. Então como é que você, por exemplo, né? Vamos pegar aqui. Vou pagar esse exemplo de baixo já, que está facinho. Pensa, ó, eu não sei exatamente, mas vamos fazer a suposição que é, sei lá, 1,41, 3, 2, 5, 7, 9, 2, 1 e assim vai. Para eu fazer o meu jogo de multiplicar por 1 e poder transformar na fração, como é que faz? Eu não faço. É essa própria ideia do número irracional. Eu não consigo botar ele numa fração de 2 inteiros, tá? Então eu teria que multiplicar aqui por... imagina aqui. Certo? Mas esse número não tem fim. Eu não consigo pegar uma cota e falar, isso aqui é isso vezes alguma coisa. Vezes um 10. No caso, então, não tem como, tá? A gente vai ter que fazer por aproximação mesmo. E essa é a relevância de você enxergar como a matemática básica pode chegar em coisas cabulosas, em coisas cavernosas, né? Uma exponenciação, um número, isso aqui é um número, né? Estou levando um número a outro número e gera um problema que eu não consigo nem calcular ele de forma fácil, tá? Agora que a gente começou a tratar com expoentes reais e de forma mais específica com irracionais, a gente tem que fazer essas aproximações e é algo que eu já deixei na primeira lista, tá? Então vamos trabalhar e vamos recapitular uma coisa, tá? Se eu tenho um número que é a base, né, o número de baixo, o número que está sendo feita a potência, se ele é maior que 1, o que acontece? Tem 3 elevado a 1, é 3. 3 ao quadrado é 9. 3 ao cubo é 27. Eu vou tendo uma coisa crescente, tá? Se eu tenho agora um número entre 0 e 1, uma base entre 0 e 1, na verdade isso vai ocorrer ao contrário. Então, por exemplo, meio. Meio ao quadrado é 1 quarto. Meio é 0,5, 1 quarto é 0,25. Então você percebe que vai diminuindo, né? Meio ao cubo, eu aumentei o expoente, mas vai ficar 0,125. Eu vou diminuindo. Então é esse tipo de coisa que pega na hora de fazer essas desigualdades, tá? Eu botei já aproximações ali para a gente trabalhar de forma mais rápida na análise. 3 elevado a raiz de 3. Aproximadamente 3 elevado a 173. Perceba que a gente não vai precisar calcular, transformar isso aqui em raiz. É só realmente para a gente pegar essa ideia, tá? Eu tenho aqui 3 a nona. 3 ao quadrado, né? Que é o 9. E uma coisa que eu sempre faço é fazer uma comparação.
Você pega esse primeiro número antes da vírgula e você pega e põe um número do lado. Você pega ele tipo, entre o 3 elevado a 1 e o 3 elevado a 2, que são os expoentes cotas para esse aqui, tá? Ele está entre esses dois. Daí a gente trabalha com a desigualdade aqui. Como a base está maior que 1, o número 3, o que vai acontecer? Vai se manter. Se a desigualdade aqui em cima está maior, ó, a base é maior que 1, aqui vai se manter. Tá bom? Então, faz sentido falar que 3 raiz de 3 é maior que 3 quadrado? Não. Acabou de mostrar aqui, tá? Então isso aqui é falso. Tá certo? Agora vamos fazer a análise inversa para o exercício de baixo. Por quê? Porque agora a gente tem um número que é menor que 1 aqui, entre 0 e 1, tá? Vamos lá. Raiz de 5, 2,23. Então vamos lá. Qual que é o truque que eu ensinei, né? Pego 2 e pego 3. Bom, o que acontece aqui? De novo, nos expoentes eu tenho essa diferença. Só que a minha base está entre 0 e 1. O que vai acontecer? Eu faço a inversão. Jogo gráfico, tá? Você faz a desigualdade dos expoentes e analisa a base. Dependendo de como a base for, você faz a inversão. Se entre 0 e 1 você faz a inversão. Se base maior que 1, você mantém. Mas não surgiu o nosso amigo aqui, né? Então, ó. 1 também é menor. Se é menor, é maior. Então o nosso meio elevado a 1, olha aqui o que surge aqui, ó. A desigualdade que a gente quer, né? Se ele é maior, pensa na tricotomia. Se ele é maior que esse e esse é maior que esse, transitividade na verdade. Esse também é maior que esse. Então, meio elevado a 1 não é menor que isso aqui. Então também é falso. Vamos fazer a análise do último. Coloquei um irracional, que no caso está com um sinal negativo ainda, né? Então, para relembrar o que a gente já viu. O que acontece quando você tem um expoente negativo? Inversão de fração. A gente já usou nessa aula, a gente usou na passada. Tem que estar com isso na cabeça, tá? Então vamos fazer a inversão disso e aplicar um expoente. 1/3 elevado a menos raiz de 2 é então 1 sobre 1/3 elevado a raiz de 2. No caso, lembra, na fração passa tanto para o de cima quanto para o de baixo. Meu expoente, ele pega cada número, eu sempre posso passar para cada número. A gente já usou essa regra várias vezes também. 1 elevado a raiz de 2 é 1, 1 elevado a qualquer expoente é 1. 3 a raiz de 2. Na próxima aula de frações a gente vai ver o porquê disso, que isso aqui é uma coisa que muita gente não sabe explicar, tá? Mas se eu estou dividindo uma fração, que no caso aqui é 1 sobre 1, e que no caso é essa, a de baixo eu posso passar multiplicando. Então no caso isso aqui é o próprio 3 raiz de 2 sobre 1, então fica 3 raiz de 2. Se você tem dificuldade disso, a gente vai ver na próxima aula, tá? Então a gente chegou em 3 raiz de 2, é o número que a gente tem. Três raiz de 2, vamos aproximar pelo que a gente já tem. Tá certo? Regrinha. Regrinha minha, que um macete, né? Vamos botar os parecidos. Qual que é a nossa análise? 3, número maior que 1. Se aqui está essa desigualdade, não muda. Tá? Só
Só que perceba que agora a gente chegou num problema, né? Que a gente está fazendo a ideia com um número que também está elevado à raiz, né? Vamos fazer para ele então. A aproximação que eu usei é 1,73, 3 ao quadrado, 3 a 1. Mesma ideia. Perceba que não me ajudou, né? Como é que eu faço a análise? Meramente pela ideia da base maior que 1, tá? Isso aqui te ajuda a enxergar que se o meu expoente está maior, minha base é maior que 1, continua a desigualdade. Então eu vou fazer a análise, vamos puxar aqui, ó. Puxar para cá. O meu 1,41 é menor que o meu 1,73. Tá? Se o meu 3 é maior que 1, essa desigualdade aqui também se mantém. Por quê? Pelo que a gente acabou de mostrar dos patamares. Tá bom? Então, no caso, não é maior também. Esse número que a gente mostrou, que é o 3,141 aproximadamente, não é maior que o 3, 1,73. Tá? Então, isso aqui também é falso.